Gente querida, é assim que fala o nosso convidado, Hamilton Nascimento, por isso que eu quero começar essa live hoje com vocês. Sejam muito bem-vindos, nós estamos ao vivo pela página da Trelotu aqui no nosso Instagram, nos preparando para uma live espetacular com um super convidado de hoje. Essa live que acontece todas as quintas-feiras aqui na página da Trelotu é um momento e uma live oracional, um momento de oração, um momento de encontrar-se com a palavra, com a igreja, com Deus, consigo mesmo, um momento reservado para reflexão. Todas as terças-feiras nós temos a live Melhores Destinos, que fala sobre os lugares do Brasil todo e encanta todo mundo, falando sobre esses estados lindos do Brasil, essas viagens incríveis que vamos fazer logo mais. Vamos fazer logo mais com a graça de Deus. Mas nesta noite, a live das quintas-feiras é para nós rezarmos, é para nós refletirmos, é para nós trocarmos esse momento de oração, esse momento de partilha e este momento de fé. Por isso, nosso convidado já está aqui conosco. Nós vamos bater um papo ao vivo aqui com ele. Só um minutinho. Olá, Milton! Seja muito bem-vindo a essa nossa live. Eu só estou conseguindo ver uma parte de você. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar isso agora. Gente, como nós estávamos falando, estou recebendo nessa noite Hamilton Nascimento, um grande parceiro da Trelotur, mas muito mais do que isso. Hamilton é teólogo, professor, diretor espiritual dos nossos grupos, dos grupos Trelotur, apresentador e também pregador. Mas é um querido amigo, um parceiro há anos. E essa noite nós queremos deixar Deus nos conduzir pela palavra, para que ele possa nos conduzir ao coração de Deus. Hamilton, seja muito bem-vindo. É uma graça muito especial estarmos juntos nessa live, neste dia aqui com você. É isso mesmo, Fabiano. Uma graça muito grande. Agradeço, em primeiro lugar, o convite, viu? Tenho acompanhado as suas lives, o trabalho bonito que você está fazendo à frente da Trelotur, juntamente com o Paulo e toda a equipe. E, de modo especial, aqui nas redes sociais, nesses tempos de isolamento, a comunicação ela se estreita justamente através da internet. Então, essas oportunidades são muito legais, porque a gente tem a oportunidade de levar até as pessoas uma palavra amiga, não é, uma oração que faz com que os corações experimentem um pouco mais de serenidade em meio a tantas turbulências, explosões e tudo mais, não é verdade? Verdade, Hamilton. Eu falava aqui para as pessoas que estão nos acompanhando e eu quero dizer que esse material nós vamos replicar durante a semana toda, também em outros dos nossos canais. Por quê? A Trelotu ela escolheu fazer essas lives, esses momentos, em dois formatos. Um deles acontece nas terças-feiras, que são os melhores destinos, falando sobre viagens, sobre estados, sobre cidade. E nas quintas-feiras priorizamos esse momento para falar de igreja, oração, fé, comunhão, formação e principalmente falar isso que você trouxe aqui para a gente, que é muito importante, porque nós estamos passando por momentos muito difíceis e nós precisamos, com certeza, dobrar nossos joelhos, dobrar nossos corações e colocar a nossa fé realmente naquele que pode nos ajudar, que pode aumentar a nossa fé, a nossa força, o nosso espírito de enfrentamento e realmente vivenciar tudo isso. Mas quero começar com você perguntando por que evangelizar é preciso? Por que evangelizar é preciso? Porque a boa nova ela não pode parar, não é? Aquele mandato que Jesus deu aos apóstolos há 2000 anos atrás e hoje, inclusive, celebrando a transfiguração do Senhor, não é? Hoje, junto com Pedro, Tiago e João, no alto da montanha, daquela nuvem veio a voz: este é o meu filho amado, no qual está todo o meu agrado. E qual era
a vontade do Pai, a ordem do Pai para os apóstolos, portanto, para a igreja e cada um de nós, escutai-o, não é? E o que Jesus, não é, os apóstolos ao escutá-lo, o que Jesus disse a eles antes de subir aos céus e estar sentado à direita de Deus Pai, como nós professamos no credo a cada domingo, onde um dia há de voltar para julgar vivos e mortos, etc. Mas qual foi a ordem que ele deu? Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta é a ordem que a igreja tem cumprido nesses 2000 anos e vai cumprir até o fim dos tempos. Então, evangelizar é preciso exatamente porque os tempos e os momentos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, são momentos desafiadores, como eu falei há pouco, né? Entre Covids, explosões, como a gente acompanhou essa tragédia lá no Líbano, né? Quase 150 pessoas mortas, mais de 5 mil feridos, quase 300 mil desabrigadas. Então, é uma coisa tremenda. Muita gente nessa hora, Fabiana, se pergunta, hoje eu falava pela manhã, aqui também numa pequena live no Instagram, não é? As pessoas se perguntam nesta hora, onde está Deus? Por que Deus permite isso? Não é? Por que disso? Tantas pessoas se perdendo. Eu não quero mais acreditar. Eu acho que Deus não existe. Isso é besteira. Não é? Esse negócio de igreja não vale a pena. Isso é tolice, é só para controle social e tal. E aí a gente tem a oportunidade de dizer, não, minha gente, calma, não é nada disso. Onde está Deus nesta hora? Deus está justamente naquelas pessoas que não mantêm os seus braços cruzados, mas muito pelo contrário, diante de uma tragédia, de uma fatalidade, vão lá ao encontro daquelas pessoas, salvam vidas, ajudam, depois vão ajudar a reconstruir e assim por diante. Então, Deus está onde? Está nessas pessoas que fazem alguma coisa, não é? Que se sensibilizam, que se solidarizam, mas que, você falou uma coisa muito bonita, mas que também, num momento como esse, rezam, acreditam em Deus e rezam, pedindo a Ele que manifeste a sua graça, a sua misericórdia, não permita males maiores e assim por diante. Agora, é da vontade de Deus que tudo isto aconteça? Claro que não. A gente sabe que um caso como esse foi uma fatalidade, uma infelicidade de alguém que, no uso da sua liberdade, acabou fazendo a coisa errada e aí a consequência veio, não é? Uma explosão que tirou a vida de tanta gente. Essa questão do Covid que nós estamos enfrentando, a mesma coisa. Não se fala oficialmente, mas alguma coisa aconteceu, alguma experiência, algum erro, equívoco. Quer dizer, não tinha vindo da natureza, nem se sabe ainda a origem, mas acredita-se que é um pouco a partir de experimentos e tal. Mas o fato é que o mal está aí, né? Que a situação está aí e que nós precisamos fazer alguma coisa. E aqui está uma coisa importante, Fabiano. Evangelizar é preciso, por quê? Porque mais e mais pessoas têm tomado consciência de que sem Deus nós somos capazes de fazer o pior, as pessoas acabam se insensibilizando à desgraça alheia, etc. e tal. Mas com Deus, nós não apenas não nos desesperamos, mas mantemos a serenidade, a confiança, a paz e trabalhamos para que esses males sejam amenizados. E essa frase que aparentemente virou aí clichê, mas que, quando reforçada pela espiritualidade, ela se faz muito forte. Vai passar, mas vai passar do jeito certo. E, claro, nós cristãos, não é? E homens e mulheres de boa vontade, vamos passar por isso e tirando as boas lições, não é? Porque se a gente for refletir bem, uma pandemia como esta nos ajuda a tirar boas lições. Várias lições, a gente poderia elencar algumas, mas dá para tirar sem dúvida nenhuma. Então, evangelizar é preciso
para que o caos não se instaure, para que o desespero não predomine, para que as pessoas não achem que seja o fim do mundo e Verdade. que não se queira, pior ainda, excluir Deus do horizonte da vida. Da Então, vida. evangelizar é preciso. E a gente percebe, Hamilton, que a humanidade, se nós formos estudar, a humanidade já superou tantas coisas, já Oh, passou por momentos tão preocupantes, guerras, epidemias e tantas outras situações que nós vivenciamos, crises financeiras mundiais. oh, Talvez nós, né, tenhamos, os nossos avós tenham passado por situações ainda maiores e a humanidade superou-se. Eu sei que isso não é exatamente. comum, isso que está acontecendo, esse vírus, tudo que está acontecendo no momento é único em toda a humanidade, toda a história da humanidade, porque a tecnologia ajudou a aumentar, a propagar mais isso, ao contato também, os aeroportos, né, que antes a gente não conseguia se encontrar tão rápido, então com a tecnologia nós conseguimos sair daqui, o vírus propagasse mais rapidamente em outro país, porque a gente pode transladar, mas não quer dizer que o mesmo Deus que agiu lá atrás na humanidade, que superou-se. Opa, travou um pouquinho aqui. Vamos ver se ele volta. Eu acho que ele perdeu aqui um pouco a. Sai um pouco, gente. Deu uma travada aqui na internet. Vamos esperar voltar. Oi, amigo. Acho que a internet. Opa, ele saiu, deve voltar. E nós vamos dar continuidade nessa live, mas eu quero agradecer a vocês que estão online aqui com a gente, acompanhando. Um abraço para o Padre Geraldinho, Padre Francisco, Padre Luciano. Um abraço também para a Alex, da M Turismo, que é a nossa parceira, a grande parceira nossa, e a todos vocês que estão aqui ao vivo conosco, participando. Um grande beijo para vocês, com muito carinho. Vamos esperar ele voltar para a gente dar continuidade a esse momento de reflexão, de partilha, de busca de Deus. Como eu falava, todas as terças-feiras a Trelotu, ela faz uma live voltada para melhores destinos, voltados para viagens. Hoje nós estamos na Semana de Pernambuco, muito bacana, falando sobre tudo. E também na próxima semana vamos ter Gramado, mas nas quintas-feiras é momento de rezar, momento de oração, momento de professar nossa fé, momento de falar de igrejas, de espiritualidade, porque nós não podemos caminhar cegamente, não podemos caminhar sem Deus. Deus é o nosso tudo, é o nosso centro, a gente não pode esquecer jamais. Então, nós estamos nessa super entrevista com o Hamilton Nascimento. Vou passar seu abraço, Padre Geraldinho, para ele, para que a gente possa continuar esse momento maravilhoso. Eu acho que ele está tendo algum probleminha para entrar novamente, mas eu falava sobre isso. Eu falava que a humanidade já superou tantas coisas, passou por tantas coisas, por que não acreditar que vamos superar tudo isso também? Eu sei que é muito difícil, às vezes é muito complicado superarmos, mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus meios, e Deus sabe até onde a humanidade pode aguentar, até onde a humanidade pode se superar, até onde a cruz é mais pesada que eles possam levar, né? Então, quando a cruz é mais pesada, Deus vem e intervém. Então, Deus sabe até onde nós podemos aguentar com certeza tudo isso. Bom, o Hamilton acho que não está conseguindo voltar para a live, deve ter dado algum problema, mas aí eu gostaria que vocês colocassem algumas perguntas. Nós estamos falando sobre o evangelizar é preciso, por que evangelizar, por que a vida de oração nesse momento, o que é mais importante, a evangelização nos dias atuais, a tecnologia que contribui com essa evangelização que nós tanto estamos vivenciando, a prática da fé, da espiritualidade que nos ajuda a alimentar a nossa alma e possivelmente
o nosso convidado de hoje, o Hamilton Nascimento, teve problema com a internet e não está conseguindo retornar. Então, eu peço para a Amanda entrar em contato com ele, ver se consegue, e que nós possamos, então, conversar entre nós. A gente falava também sobre a evangelização nos dias atuais, por que evangelizar é preciso. Eu sinto que o momento é propício e Deus nos chama para uma missão. Hoje se levanta cada vez mais questionamentos, né? Quem está evangelizando? Por que está evangelizando? Por que tantas pessoas estão se levantando, né, para rezar? Então, às vezes as pessoas até questionam, todo mundo hoje tem dom, todo mundo hoje reza, todo mundo hoje evangeliza, todo mundo hoje fala, mas eu, Fabiana Lima, sinto que é um momento propício, o chamado de Deus, né? Deus reerguendo o seu povo para que volte para o amor primeiro, e o amor primeiro é Deus. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos vencer na nossa profissão, como padres, como leigos consagrados, vivenciando a evangelização, mas nós não podemos esquecer de forma alguma o nosso primeiro amor, aquele que nos colocou no mundo, aqueles que nos leva a dar sentido à nossa vida, aquele que nos leva a entender o porquê nós estamos aqui na Terra caminhando, somos peregrinos e peregrinos do amor. Às vezes a gente caminha tanto por esse mundo e a gente não sabe para onde vai. Você nasceu e veio de algum lugar. Para onde você vai? Né? Para onde Deus está chamando você? Onde você vai terminar? Porque essa vida passa, essa terra passa, esse caminho passa, e o que você está preparando para o seu céu. Por isso que evangelizar é preciso, por isso que tudo vale a pena quando nós entendemos para onde queremos caminhar. E queremos caminhar para o céu, né? Nós nascemos, viemos de Deus e voltaremos para Deus. Então, preparar esse caminho, fazendo com que a evangelização também passe pela nossa vida, pelo nosso testemunho, por tudo que somos, por tudo que temos, aconteça na vida das pessoas. E também transbordemos Deus para as pessoas, tentando ser mais justos, tentando ser mais pacientes, tentando outra hora ser mais amoroso, tentando outra hora pensar mais nas pessoas, enfim, fazendo com que a nossa vida, fazendo com que as nossas escolhas, fazendo com que o nosso caminho tenha sentido e nos leve profundamente para Deus. Por isso que evangelizar é preciso, por isso que nós podemos e devemos fazer nossa parte, ainda que apenas seja uma oração do terço, eu sempre digo isso, né? Eu rezo os terços todos os dias, o texto da Divina Misericórdia, às 15 horas, também rezo uma palavra de poder todas as quartas-feiras, às 19 horas, e eu sempre digo, você talvez pode não alcançar o mundo todo, ou talvez não seja aquele artista católico, aquele cantor católico, padre, que às vezes alcança tantas pessoas, mas você precisa fazer a sua parte. A começar de você mesmo, a começar na sua família, a começar na sua casa, e depois deixar Deus suscitar no seu coração a sua missão. Então, a nossa pergunta dessa noite é: evangelizar é preciso? E para que Deus me chamou para vir nessa terra? Talvez seja para ser um empresário cristão empreendedor, talvez seja para, na sua função, na sua faculdade, na sua missão, você mostrar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto os conceitos dele é maravilhoso, o quanto vivenciar tudo isso de forma equilibrada, de forma ética, né? Não vendo demônio tudo que é canto, mas ao mesmo tempo sabendo que é uma guerra espiritual nas nossas vidas, vivendo a santidade, mas também conseguindo se enturmar com todo mundo para que Deus, assim como Deus fez, caminhou com todos. E ao mesmo tempo, Jesus caminhou com todos, mas ele não agiu igual a todos. Então isso é algo que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, para que a gente possa, com certeza, vivenciar tudo isso. É uma pena que o Hamilton não esteja conseguindo, mas se ele não conseguir,
Ele está tentando entrar, ele teve um problema com a internet, a Amanda me falou aqui pelo WhatsApp. Ele está tentando entrar porque ele é muito bom, fala muito, é um teólogo e sabe se aprofundar em tudo isso. E nós íamos ter uma live maravilhosa, mas infelizmente o Hamilton Nascimento não está conseguindo entrar. Mas de qualquer forma, se não der certo, ele vai tentar mais um pouco. Não dando certo, nós vamos remarcar com certeza essa live e nós vamos trazê-lo novamente para que a gente possa nos aprofundar nisso. Realmente, Padre Geraldinho, uma pena. Nós vamos dar mais 5 minutinhos, vamos ficar batendo um papo aqui para ver se ele consegue. Se ele não conseguir, nós remarcaremos essa live para um outro momento. Um grande abraço aí para o Marco Cardinale, que está sempre participando conosco. Que, aliás, gente, nós vamos ter a participação da filha do Marco Cardinale, que é um parceiro nosso, logo mais nas nossas lives também. Nós estamos vivenciando a tecnologia, influenciando na evangelização, nas empresas. Ela vai falar um pouco sobre isso, algo bem bacana, que todos os dias nós vamos realizar. Ou melhor, todas as quintas-feiras nós estamos realizando. Falar de Deus é isso, né? E eu faço essa reflexão, não nos calemos. Às vezes a tecnologia quer nos calar, a falta de tempo quer nos calar, a falta de prioridade quer nos calar. Tantas coisas, Senhor, querem nos calar, né? O Estado laico, muitas vezes, esse impor, esse Estado laico quer nos calar, mas nós precisamos cada vez mais falar. Nós precisamos cada vez mais nos mantermos de pé. Precisamos cada vez mais nos posicionarmos como cristãos e termos a certeza que através de uma intimidade com Deus, de uma vida de oração, nós conseguiremos entender. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como eu posso entender a vontade de Deus, né? Como eu posso entender se Deus está me chamando para algo? Como eu posso entender o que Deus quer para a minha vida? Como eu posso escolher meu esposo, minha esposa? Como eu posso escolher os caminhos? Como eu posso escolher, fazer minhas escolhas? Eu digo, primeiro, tenha intimidade com o Senhor. Às vezes é difícil escutar a voz do Senhor, porque os planos de Deus são insondáveis. Nós não podemos adivinhar. Mas com a intimidade com o Senhor, ainda que caiamos, Ele vai nos conduzindo para o caminho final que Ele deseja. A intimidade com o Senhor é aquela que nos leva. Opa! Parece que a Milton voltou aqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que agora nós vamos conseguir. Olá! Fabiana, o que eu perdi aí, Fabiana? Não tem problema, você vai falar ao vivo aqui, que você vai nos devolver outra live, porque hoje nós vamos sair às 19h40, né? Porque a Milton não vai poder ficar até às 19, porque ele tem até às 18, né? Às 20 horas, porque 18 não, 20, porque depois ele tem um curso, ele dá um curso de catecismo, que aliás indico aqui para vocês, mas ele vai ficar nos devendo outro momento, outra partilha, para a gente poder se aprofundar mais ainda, com certeza. Não, mas tem tempo, temos um tempinho aí. Deu uma pane aqui, eu não sei o que aconteceu, olhei, liguei, desliguei, sei lá, essas coisas acontecem, né? Mas vamos para frente, eu falava sobre isso, vamos continuar. Exatamente. Hamilton, então vamos entrar em outra pergunta aqui. Sim. Você sabe que como hoje em dia tem acontecido a evangelização? Eu falava sobre os questionamentos, né? Hoje tem surgido tantas pessoas que têm evangelizado, que têm rezado, que têm ido para a internet, que têm falado. Eu, particularmente, sou uma das pessoas que voltei a evangelizar nesse momento. Por muito tempo, eu parei, né? Paralisei. Eu sempre tive o carisma, né? A graça que Deus dá de nós rezarmos, falarmos. E nesse momento eu senti esse chamado de Deus de voltar, de rezar. Hoje a gente tem feito um trabalho belíssimo com a página Papa Francisco e outros meios, né? São quase 800 pessoas rezando todos os dias. E a gente sente que cada vez mais Deus chama
mais pessoas para esse momento, porque evangelizar é preciso. Mas como você vê a evangelização nos dias atuais, essa evangelização que Deus convida, né? Que Deus realmente traz para a gente um chamado, um convite. Quais cuidados precisamos ter para que esse chamado realmente venha tocar as pessoas, venha transformar a vida das pessoas? Ô, Fabiana, enquanto você falava, eu lembrava justamente daquelas palavras do nosso saudoso Papa São João Paulo II, onde o Papa, já naquele tempo, falava de que a evangelização no terceiro milênio, ou seja, neste tempo que nós estamos vivendo, nesta época pós-moderna, marcada pela tecnologia, pelos avanços científicos, pelo humanismo aí, né, cheio de detalhes e nuances, etc. e tal, o Papa já dizia que a igreja precisava justamente, para esses novos tempos, precisava de uma nova linguagem, novos métodos, não é? Realmente uma nova maneira de proclamar aquela sempre e autêntica e verdadeira e perene palavra de Deus. Então, depois do nosso agora emérito Papa Bento XVI, ele também falou, incentivou, inclusive, não é, o clero, os ministros ordenados, padres, senhores bispos, enfim, religiosos e religiosas, a evangelizarem, utilizarem a internet para levar a palavra de Deus. O saudoso Papa agora santo, né, Papa Paulo VI, ele já dizia lá atrás, na época do concílio, de que a igreja ela viria ou poderia vir a se sentir culpada diante do seu Senhor se ela não se utilizasse desses meios potentes que têm o poder de levar a palavra de Deus quase que ao infinito. Você vê, enquanto nós estamos aqui nesta nossa live, quantas pessoas podem participar? E de qualquer lugar desse planeta, desde que tenha sinal, desde que tenha internet, a pessoa interage conosco, ela participa, ela bebe, ela se informa, ela recebe uma formação, enfim, ela faz uma experiência de Deus, de evangelização, numa oportunidade como essa. Então, a igreja, então, demorou muito, Hamilton, para perceber isso? Ainda estamos, em relação à sociedade, enquanto igreja, ainda estamos caminhando um pouco lentamente. Se você olha, por exemplo, você já, nesses últimos dias, semanas, meses, você já entrevistou muita gente, inclusive cantores, e se você perguntou a eles, por exemplo, eles são unânimes em dizer que nós, por exemplo, no âmbito cristão católico, enquanto música cristã e música cristã de qualidade, apesar de todo o avanço que nós tivemos, ainda estamos um tanto aquém dos nossos irmãos evangélicos, protestantes como um todo, você está entendendo? Eles estão muito lá na frente em termos de profissionalismo, em termos de estrutura, em termos de organização. Claro, não vamos considerar aqui esse período pandêmico, porque, né, você não pode ter grandes eventos, isso, aquilo. Mas isso vai passar e, com a graça de Deus, a vida cotidiana vai voltar à sua normalidade. Ok. Eles, então, estão muito lá na frente. E nós, no âmbito católico, estamos ainda correndo atrás, melhorando, aperfeiçoando, mas estamos indo. O que é positivo é que estamos dando os passos, quer seja enquanto leigos, homens e mulheres, cantores, pregadores, palestrantes, organizadores de evento, etc. E tal. Abração especial para a nossa amiga Kiara, que faz um trabalho maravilhoso, né? Com essa aqui, a maior feira católica do Brasil e da América Latina, né? Expo Católica, Trelotu presente, mandando bala, não é? Fazendo realmente bonito, como foi neste ano passado. Então, muito legal, estamos caminhando. Isso da parte dos leigos. Da parte do clero, religiosas e religiosos, padres, diocesanos, senhores bispos, mesmo cardeais e o próprio Papa. O Papa vai à frente
Mas se a gente olha ainda, tecnologicamente falando, ainda estamos indo devagar, né? A igreja, claro, é uma instituição pesada, né? Complexa, e ela vai se enculturando também nesses pontos aos poucos. Sim. Mas poderíamos estar seguramente mais avançados, né? Mais adiantados, mais na vanguarda. Mas estamos a caminho. E isso é bom porque hoje é imprescindível, Fabiano, que, por exemplo, um sacerdote é imprescindível, não por conta da pandemia, mas vamos tirar a pandemia aqui, mas porque nessa pandemia todo mundo teve que aprender a mexer com a internet. Não é? Sim. Transmissão online, Facebook, Twitter, Instagram, canal no YouTube, essa coisa toda. Houve um Mas, crescimento hoje, mas enorme disso, né? Dessa é, adesão à tecnologia. mas é imprescindível que um padre tome consciência que, para além dos limites paroquiais, as redes sociais, a boa utilização dela para a Sim. transmissão das celebrações eucarísticas, dos eventos de formação, eventos de entretenimento, shows de evangelização e assim por diante, cursos e tudo mais, é imprescindível que se use disto, porque a capacidade de alcance, de congregação de pessoas que não têm a oportunidade de ir à paróquia é muito grande. Então, se hoje muita gente não consegue ir tanto à paróquia, a paróquia precisa ir até elas, não é? Ô, E Hamilton, isso é fundamental, é imperativo nos dias que nós estamos vivendo, é imperativo. e você acredita, então, que nós estamos vivem, as pessoas que estão nos escutando agora, que ainda vão escutar, estamos no momento de um novo tempo de chamado de Deus, momento de novas vocações, de um levantar da igreja, porque normalmente depois de uma grande tempestade vem a grande bonança, né? Sim, sim, sim. Então, eu sinto que esse é o momento em que Deus está possibilitando uma transformação não só individualmente, mas na humanidade, e que agora é o tempo favorável. Como é que você vê tudo isso? E fala também para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, né, como realmente um canal de Deus para dizer assim, olha, chegou a sua hora. Não, você não tenha dúvida, Fabiana. Olha, em meio à dificuldade, o que deve eclodir é toda uma criatividade. Criatividade para encontrar saídas, caminhos, possibilidades e, ao mesmo tempo, no âmbito espiritual, em meio a toda essa situação difícil, Deus também levanta, literalmente, homens e mulheres, jovens vocacionados para continuar, não é, este apostolado, esta missão. Então, eu não tenho dúvidas de que uma situação como esta não impede que surjam novas vocações. Muito pelo contrário. Se a gente for reparar, nesse tempo de pandemia, como eu falei, de explosões e tantas coisas, as pessoas estão rezando mais. As pessoas estão pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. Claro, temos algumas quedas, algumas debandagens, algumas situações bastante limítrofes, ok, mas Deus é generoso. E neste tempo que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer dar uma resposta a essas dificuldades todas através de homens e de mulheres que aceitam esse chamado, que dão o seu sim, sim generoso, para que a boa nova ela possa alcançar as pessoas, possa não apenas contagiar as pessoas, mas continuar transformando a vida das pessoas, para que, de fato, a gente consiga inaugurar, não é? A gente consiga celebrar, a gente consiga vivenciar essa sociedade nova, essa civilização do amor, pautada pelo direito, pela justiça, pela misericórdia, e que tenhamos, portanto, a graça de começar já agora aquela eternidade feliz que um dia todos nós gozaremos. Então, eu não tenho dúvidas de que, em meio a este mal que a gente está passando, vivenciando, Deus também está trabalhando. Pode ser até silenciosamente, e na maioria das vezes é assim mesmo.
não é? É como a semente jogada na terra, não é? Cai a chuva, vem o sol, vai o dia, vem a noite, vem depois um novo dia, e a semente está ali, germinando, o processo está acontecendo e a graça, mais cedo ou mais tarde, vai se evidenciar. Aí temos aí a semente com todos os seus frutinhos. Como diz a Escritura e o nosso grande São Paulo, não é? Um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus que faz crescer, é Deus que dá o crescimento. Então eu não tenho dúvidas de que, em meio a tudo isso, temos que continuar espalhando a boa nova, a esperança, o amor, a misericórdia, sendo um com as pessoas, sendo solidários, sendo amigos, sendo fraternos, ajudando a fé das pessoas, Fabiano. Você falava lá no começo da nossa transmissão, né? O professor Hamilton é professor, é teólogo, é diretor espiritual, é o nosso parceiro, tem cursos, faz isso, faz aquilo, trabalha aí na comunicação, etc. e tal. Mas eu hoje tenho percebido, Fabiana, que quem é o professor Hamilton? Eu hoje tenho como lema exatamente isso. Eu ajudo as pessoas a crescerem, a aumentarem, a melhorarem a sua fé. Porque a fé, se ela não é cultivada, se ela não é incentivada, se ela não é literalmente ajudada, ela pode perecer e pode até morrer. E aí eu recordo aquele exemplo, né? Tantas vezes nós já estivemos lá na Terra Santa, de modo especial ali no norte de Israel, na região da Galileia, em E já Cafarnaum, estamos com saudades, né? né? Não Ali vemos a hora. É verdade. Inclusive hoje, uma senhora que agora de tarde me mandava uma mensagem que foi comigo, né? E mais o querido Padre Luiz de Belo Horizonte, a quem a gente manda um grande abraço. E fomos lá com aquele grupo de peregrinos, né? Em janeiro último. E uma senhora que estava no grupo, ela falou: professor Hamilton, as pessoas gostaram muito do senhor, etc, etc, etc. Inclusive, eu estou aqui recomendando ao senhor, já tomei a liberdade de passar o seu contato para uma pessoa muito querida que quer e que gostaria de ir numa próxima peregrinação à Terra Santa. Ela nunca foi e eu não tive receio de indicar o senhor, não é? Para poder saber se o senhor vai formar algum grupo, se vai estar com alguém, etc e tal, para que ela possa ir junto na certeza de que fará realmente uma experiência maravilhosa. Aí eu falei: claro, minha santa, pode mandar o contato, né? Que nós vamos, junto com a Trialotur, organizar isso tudo direitinho e vai dar tudo certo. Então, Padre Geraldino aqui só falando, tá? Geraldino está dizendo: eu também quero ir na Terra Santa. Nós vamos, hein, Padre? Vamos juntos. O Padre Geraldinho, graças né? A Deus. É mesmo, um abração para ele. Padre Geraldinho foi ordenado comigo, mais o Padre Cleidmar, no período da Canção Nova, né? Em 2005. Olha aí, já quantos anos tem, né? Um abração para ele, os nossos amigos lá de Palmas, Tocantins. Aquilo lá é uma benção, quente que só. Então, Fabiano, lá na casa de São Pedro, quer dizer, da sogra de Pedro, né? Que Pedro morou e depois Jesus chegou e acabou transformando a casa numa igreja, né? Domus Ecclesia, quer dizer, aquela casa-igreja que hoje a gente visita lá e faz memória daqueles acontecimentos maravilhosos. Tantas coisas Jesus realizou ali, mas algo em particular chama a atenção. Aqueles 4 homens que levaram até Jesus aquele paralítico. Interessante, paralítico que estava naquela situação, obviamente que não podia chegar até Jesus. Mas aqueles homens, acreditando, tomaram aquele homem, colocaram na padiola e levaram até Jesus. E você sabe que o amor é criativo. Quer dizer, eles chegaram, tentaram ir pela frente, mas como tinha muita gente, uma aglomeração, naquele tempo podia, né? Não tinha problema. Então tinha uma aglomeração, então não foi pela frente, tá bom, vamos tentar pelo lado. Não deu, então vamos por cima, né? E as casas naquele tempo, dada a temperatura, né, muito alta geralmente ali, então as casas às vezes tinham também eram
coberturas mais leves, inclusive utilizavam algumas casas, aquelas folhas de palmeiras ali da região, etc. E aí eles afastam aquilo, subindo a parte de cima e descem o paralítico onde estava Jesus, e Jesus perdoa os seus pecados e cura a sua paralisia por acréscimo, e aquele homem tem uma vida restaurada, renovada, revigorada, literalmente levantada pelo Senhor. Mas isso só aconteceu por quê? Porque 4 pessoas tiveram a coragem de reavivar, de motivar, de levar aquela pessoa até Jesus. É isso que nós fazemos. É isso que eu faço hoje, Fabiana, mais do que nunca. Sabe? Verdade. É o Motivar nosso a chamado, fé né? O das primeiro pessoas. amor. Aumentar, ajudar a aumentar a fé das pessoas, a revigorar a fé das pessoas. É isso que a Trialotu faz, porque a Trialotu, esse slogan bonito, não é? Mais do que viagens, nós cuidamos de pessoas no sentido de que não é apenas uma empresa pura e simplesmente, mas é um empreendimento movido pela graça que leva as pessoas ao mundo inteiro, de modo especial a lugares muito importantes do nosso cristianismo, como a Terra Santa, em especial, mas que tem esse objetivo, que não é apenas ter algum lucro, o que é perfeitamente justo para quem trabalha, mas, sobretudo, levar as pessoas a essa experiência viva e vivificante com aquele que é o chamado Santo da Terra. Isso transforma a vida, isso muda uma existência. Então, a Trialotu é esta levantadora de vidas. Quantas Amém. vidas caídas, tristes, abatidas, enclausuradas, depressivas, nesse tempo de pandemia. Se você for reparar, quantas pessoas você tem já ajudado através dessas lives, dessas orações, dessas palavras amigas, sinceras, verdadeiras, quanto bem tem feito. Então, hoje eu trabalho aqui em Rio Claro, estado do Rio, minha terra natal. Estou aqui na comunicação, na prefeitura. Abração, meu amigo, prefeito José Osmar, homem de Deus, católico praticante. Está fazendo um trabalho fantástico aqui em Rio Claro. Abração para ele, sua família. Muito católicos, muito realmente pessoas de Deus, participantes, ativos. Trabalhando aqui na comunicação, dando os cursos, como você falou. Nós estamos preparando... Vou fazer também, hein, Hamilton? Hã? Separa minha vaga aí que eu vou entrar. Dá, se Deus quiser, viu? Está sendo preparado com muito carinho esse curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, que é uma verdadeira teologia para leigos, com uma mística, uma espiritualidade, porque esse é o objetivo do Sagrado Catecismo, né? Da sã doutrina. Mas já começou ou vai começar ainda? Não, eu estou gravando as aulas. São 40 então vamos divulgar aulas aqui, hein, gente? São 40 aulas de 1 hora de duração cada uma, viu? Vamos nos preparar, vamos fazer nossas inscrições no curso de amor. Eu já estou inscrita, tá, Milton? Vai ser uma maravilha. De verdade, hein? Hã? E vamos, de verdade isso, e vamos divulgar, porque realmente nós precisamos beber dessa espiritualidade, desse aprofundamento, e ele tem muito a ofertar, né? Ele falava sobre isso, mas eu posso dizer e posso afirmar que viajar também, ele indo como diretor espiritual é uma bênção. E agora no curso, com certeza, todo mundo deve. Quem quiser aprender o catecismo da igreja, quem quiser se aprofundar, quem quiser espiritualidade, segue a Milton lá nas redes sociais dele e também participa desse curso. Estaremos juntos e vamos divulgar com força também pela Trilotu e nas minhas páginas também, Hamilton. Agora, o seu tempo acabou aqui com a gente. A gente passaria a noite toda aqui escutando você, porque eu sei que você precisa ir. Mas eu quero que você deixe suas últimas palavras desta live, porque nós vamos marcar uma outra, com certeza. E que Deus possa conduzir a sua vida sempre, abençoando sua família. Um grande abraço para a esposana, que a gente também ama, traz no coração. Um filho lindo, que tem crescido aí com muita saúde, é lindo também. Amém, viu? Obrigado, Fabiano. Olha, realmente o tempo fica pequeno perto de tudo que a gente gosta e tem desejo e tem muito prazer em partilhar, né? Então, para mim,
Foi um privilégio, um prazer muito grande estar com você aqui nesta live. E a todos os nossos amigos que estão aí participando, não é? Dando o seu alô, também comentando alguma coisa, ou até mesmo pedindo alguma oração. E é isso que a gente encerra pedindo a Deus que, na sua misericórdia, nos permita ouvir mais, ouvir melhor o seu divino Filho, para que assim a gente esteja no caminho certo, não desviemos nem pela direita ou pela esquerda, nem possamos voltar atrás, mas com ele seguir em frente na certeza de que depois da tempestade vai vir a bonança, tempos novos e maravilhosos, vai passar com certeza, e nós, com Cristo Jesus, faremos coisas realmente maravilhosas em benefício dos nossos amigos. Então, obrigado. Deus abençoe muito a você, ao Paulo, ao seu filho bendito e toda esta família Trelotur, que realmente está aí para fazer a diferença e que a gente possa, não é, caminhar juntos aí pela frente, porque tem muita coisa boa para fazer e Deus ainda nos vai permitir aí longos dias sobre a terra. Amém, amém, querido. Muito obrigada. A honra é toda nossa. Um grande abraço a todo mundo que participou. Bianca, um abraço para vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Valeu!